mais outro problema de assíntotas. Estou insistindo nisso porque é muito importante. Por quê? Porque é um conjunto de informações, não só das assíntotas, mas de limite, análise de gráfico de função, conceito de função. Isto é um assunto muito interessante e muito necessário. Então está aqui, calcular as assíntotas, determinar as assíntotas verticais e horizontais, caso existam, óbvio, da função f de x raiz quadrada de 2x² mais 1 sobre 3x menos 5. Para que eu estabeleça as condições de existência de assíntotas, eu vou estabelecer o domínio. Qual é o domínio da minha função? Note que eu tenho que ter o 3x menos 5 diferente de zero. Portanto, o x diferente de 5 terços. Né? Então, nós temos que x igual a 5 terços é uma assíntota vertical de f de x. Vamos validar isto? Vamos calcular o limite da função quando o x tende a 5 terços. Veja só, se nós entrarmos com a tendência, o que é que acontece? Acontecerá um valor impróprio. Para eu resolver o problema de valor impróprio, ou eu faço uma tabela ou eu calculo os limites laterais. Né? Valor impróprio só dessa maneira. Ou então graficamente, não é o caso porque o gráfico seria complexo. Então, calculando o limite da função, quando o x tende a 5 terços pela esquerda, entrando com os valores aqui e fazendo as continhas, isto aqui será muito próximo de zero pela esquerda, por isso que eu escrevi um menos zero entre aspas. Isto aqui vai ser positivo, dividido por algo negativo, vai dar negativo. Como isto aqui é muito pequeno, menos infinito. Portanto, aconteceu a condição de existência de assíntota vertical. Fazendo o mesmo cálculo agora para 5 tendendo à direita, ali faltou um sinalzinho de positivo, né? Portanto, 5 pela direita, entrando com os valores de tendência, aqui vai dar um zero positivo, próximo de zero positivo, né? Ou mais zero, entre aspas. Lá em cima é positivo por positivo, vai dar positivo. Como isso aqui é infinitamente pequeno, isto aqui vai dar infinitamente grande, portanto, o mais infinito. Mas bastava esta ocorrência que eu já estabeleceria, que os 5 terços é uma assíntota vertical. Nota, deixo claro, menos zero não existe, né? Esse menos zero é muito próximo de zero pela esquerda, portanto, um valor negativo, só para caracterizar quando da divisão se dá menos ou se dá mais. Essa notação foi inventada. E o mais zero é o próximo de zero pela direita, deixa claro isto. Portanto, um valor positivo. Né? Portanto, nós temos que o x igual a 5 terços será uma assíntota vertical da função, o que já havia sido confirmado lá em cima quando estabeleci a condição de domínio. Okay? Para o cálculo das assíntotas horizontais, o que é que faremos? Nós faremos o cálculo do limite da função quando o x tende a infinito. E aí tem uma pequena complicação. Por quê? Porque nós temos aqui raiz e um polinômio no denominador. A técnica, né, o truque, eu já falei lá quando da discussão sobre levantar indeterminação ou os casos de indeterminação, eu vou dividir todo mundo aqui por x. Né? Só que aqui em cima eu vou dividir por x ao quadrado, para que ao entrar no radical ele possa simplificar lá em cima, o radicando. Então eu fico com o limite 2x² mais 1, 3x menos 5, divido isto aqui por x e x e lá em cima por x². Mas posso dividir embaixo e em cima por valor diferente? Não é diferente, porque se eu coloco o x² aqui, ao extrair da raiz, porque o índice é 2, fica x. Então, na realidade, eu estou dividindo o numerador e denominador por um mesmo número. Só que aqui eu vou pô-lo ao quadrado porque o índice do radical é 2. Então, cancelo isto com isto, sobra 2. Isto fica, isto cancela x com x, sobra 3, isto fica. E note que, se entrarmos com o valor de tendência, isto aqui será infinitamente pequeno. Por quê? Porque o denominador será infinitamente grande. E de maneira semelhante, o 5 sobre x. Portanto, é significativo o 2, raiz de 2, e o 3 do denominador. Ou seja, limite de uma constante é a própria constante. Portanto, eu tenho que y igual a raiz de 2 sobre 3 será uma assíntota horizontal da minha função. Né? Poderia até calcular o limite tendendo a menos infinito, mas não há necessidade disto. Bem, fazendo o gráfico, observe, este é o gráfico da minha função. Né?
esta parte azul e esta parte azul. Note que aqui eu tenho y igual a raiz de 2 sobre 3, que é uma assíntota vertical. Note que a função tende a ela, né? Somente por esse lado não. E a reta x igual a 5/3 é uma assíntota vertical. Note que a curva tende a ela e a curva tende a ela, tá certo? Então tá aí, feito no Grafimática. Observe que o limite da função, quando o x tende a 5/3 pela esquerda, o que acontece com o valor limite? Ele vai lá para menos infinito, que é o que nós tínhamos concluído algebricamente. Se o limite da função tende a 5/3 pela direita, observe a flechinha. Para onde é que vai a imagem? Vai lá para mais infinito. Portanto, era o que tínhamos concluído anteriormente, caracterizando que x igual a 5/3 é uma assíntota vertical. Por quê? Porque atendeu à condição de assíntota vertical. Então tá aí. Use o GeoGebra para que você possa visualizar o comportamento da função graficamente e, consequentemente, estabelecer uma relação entre os processos algébricos e o geométrico, que é o gráfico da função. E você entenderá o que está correndo e será muito feliz, que é o que eu quero que aconteça, tá bom?